Confirmadas mais 6 mortes por gripe A no estado. Agora são 29 óbitos e quase 200 casos da doença no Rio Grande do Sul. Na capital, a vacinação acabou. E veja também. Geada causa perdas de 30 milhões de reais no cultivo de frutas cítricas no Vale do Caí. O governo do estado anuncia um investimento de mais de 2 bilhões de reais no Plano Safra 2012. Greve dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado atrasa processos que já estavam em andamento. E a previsão do tempo, agora no Ubra Notícias. Boa noite. A safra de frutas cítricas, especialmente a bergamota, tem uma queda de 70% na região do Vale do Caí, a maior produtora do estado. As geadas mais intensas são a principal causa apontada pelos agricultores. Em São José do Sul, a prefeitura decretou situação de emergência e, segundo a Emater, os prejuízos podem chegar a 30 milhões de reais. Os pomares estão praticamente vazios. Na propriedade de 8 hectares de Seu Jacó, o que se vê são milhares de frutas no chão, apodrecendo. E as bergamotas que restam nas árvores dificilmente poderão ser aproveitadas. Como é que fica a fruta depois da ocorrência de uma geada exposta durante muito tempo a baixa temperatura? Ela praticamente congela por dentro, e depois ela seca e cai. Aí perde. E tem algum tipo de aproveitamento na safra desse ano? A que foi atingida pela geada, não. Ela está perdida. Só que ficar um pouco por dentro do pé, essa dá para aproveitar. Essa geada que ocorreu agora, ela foi um pouco atípica para essa época e até pela intensidade dela. Porque os citros até eles suportam até uma certa temperatura. E no caso, em temperaturas abaixo de menos 2 graus ou menos 4 graus, aí elas já apresentam grandes danos, né? Seu Jacó calcula que a quebra na produção chegou a 70% nas variedades de bergamota montenegrina, caí e pareci. Em 2011, com a safra cheia, foram colhidas 88 toneladas. Este ano, a previsão é colher menos da metade. Foi feita a vistoria pela Emater, vou esperar agora. Se tiver algum retorno através do governo, um recurso, ou defesa civil, senão a despesa vou ter que arcar com tudo. Segundo o levantamento da Emater, houve perda de 75% da produção de bergamotas aqui em São José do Sul. A quebra da safra afetou também o cultivo de laranja e limão. Somente aqui no município, os prejuízos chegaram a 5 milhões de reais. Segundo a Emater, o problema provocou o aumento do preço da fruta. Estima-se sim que de 10 a 15% de repente de aumento no preço, podendo se estabilizar ou de repente vir a cair de novo, né? Para diminuir os prejuízos, os produtores podem encaminhar o pedido do seguro agrícola. Para a prefeitura, as próximas safras também estão comprometidas. Está comprometendo não somente a safra desse ano, mas as safras próximas, porque os pomares todos foram atingidos na sua estrutura, não só no fruto, mas na estrutura da árvore mesmo, né? O mais preocupante é o impacto psicológico, inclusive. Nós temos vários produtores que estão desistindo dos seus pomares. Mesmo assim, Seu Jacó não pensa em desistir de trabalhar no campo. Não, por enquanto não. Não digo futuramente se der mais perda com o tempo, mas por enquanto eu vou continuar. E o governo do estado lançou hoje o Plano Safra Gaúcho, 2 bilhões e 400 milhões de reais. Deverão beneficiar mais de 400 mil propriedades da agricultura familiar e empresarial. O pacote prevê ainda ações de combate à estiagem, contra o esvaziamento do campo e a erradicação da miséria rural. O governador do estado defendeu a necessidade de que esses investimentos não contemplem de forma desigual pequenos e grandes produtores. Através do Banrisul vão ser aplicados no plano 1,7 bilhões de reais. O alinhamento com o governo federal, que garantiu o total da verba, foi apontado como fundamental para o sucesso da iniciativa. Isso colocar o Rio Grande do Sul num ciclo de
crescimento econômico, distribuição de renda e de geração de oportunidades para o nosso povo. Durante a cerimônia, também foi anunciado pela ministra do Desenvolvimento Social a adesão do Rio Grande do Sul no Programa de Aquisição de Alimentos, que vai ser expandido pelo Estado com o objetivo de desenvolver a agricultura familiar. À medida que vendem para o Estado, à medida que participam da compra pública, passam a aprender a vender, passam a se organizar, passam a ter estímulo para se cooperativar, passam a ter estímulo, inclusive, para aumentar o valor agregado na sua produção. Líderes de diferentes setores agrícolas também ganharam espaço e manifestaram os desejos de quem trabalha na área. Os recursos também vão ser destinados ao combate à estiagem, problema que tem assolado o Estado tanto para os grandes produtores quanto para quem vive da agricultura familiar. A agricultura familiar, por exemplo, que tem um percentual grande de responsabilidade na produção do PIB, né, agrário do Estado, ela terá uma capacidade de reação imediata, porque são muito mais recursos do que ela recebeu, além de receber esses recursos de proteção à estiagem, que não ocorreram no ano anterior. Então nós temos sim a expectativa de uma boa recuperação ano que vem. O Procon de Porto Alegre vai notificar nesta segunda-feira as operadoras de telefonia para que suspendam as vendas de novas linhas de celulares e de planos de acesso à internet na capital. A entidade também irá solicitar o ressarcimento dos consumidores prejudicados pela deficiência nos serviços. A medida atende a uma representação encaminhada hoje pela OAB Gaúcha, que aponta uma série de problemas no setor. Mais de 800 reclamações de clientes foram registradas no Procon neste ano. A greve dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado já dura quase 20 dias e provoca atrasos no andamento de processos nos fóruns regionais. Hoje à tarde, mais uma manifestação dos servidores foi organizada em frente ao Tribunal de Justiça. Entre as reivindicações da categoria, jornada de trabalho de 7 horas, plano de carreira e reposição salarial. O TJ ofereceu 6,10% de reposição, dividido em 3 vezes. Mas o sindicato pede mais. Acho que o tribunal tem condições de avançar aí na faixa dos 10%, que o tribunal teria condições de avançar nessa proposta, né? O Sindijus reclama também das dificuldades na hora de definir a database. Que é justamente para que a gente possa chegar a cada ano e poder ter um mês para que você possa negociar não só a questão salarial, mas também a questão da jornada das 7 horas, o plano de carreira, preenchimento dos cargos vagos, quer dizer, uma série de outras pautas que na maioria dos estados, inclusive, já tem as database. Em todo o estado, cerca de 40% dos servidores do Tribunal de Justiça estão parados, o que representa mais de 2.000 funcionários. Os números são do próprio Sindicato dos Servidores. No Fórum Central de Porto Alegre, nenhuma alteração. O expediente segue normal. Mas nos fóruns regionais, a realidade já é bem diferente, porque o movimento grevista é forte. Cerca de 60% dos funcionários aderiram à greve. Isso implica diretamente nos processos que já estão em andamento. Pilhas de processos se acumulam e acabam gerando atraso. Com menos funcionários para dar conta da demanda, o TJ demonstra preocupação e decidiu cortar o ponto dos servidores que aderiram à paralisação. Uma medida preliminar foi chamar os senhores funcionários para conversar a respeito do reajuste. E fez uma proposta, que foi rejeitada e aí eclodiu a greve. O tribunal tomou uma segunda providência, foi oferecer uma segunda proposta, mais que o dobro da primeira. E mais não fez. Como a greve continuou, simplesmente o tribunal decidiu aplicar integralmente a lei e cortou o ponto, cortou a efetividade dos funcionários com todas as consequências legais que uma greve tem. Na segunda-feira haverá uma reunião do órgão especial às 17 horas, que é o órgão deliberativo máximo aqui do Tribunal de Justiça, em que será decidido. Os servidores não acham suficiente essa proposta de 6,10%. O TJ teria condições de dar um valor a mais? Eu não sou negociador e não participo da administração nesta parte dos números, mas eu sei que o esforço foi gigantesco com realocação de verbas e eu acho praticamente impossível que seja melhorada a proposta. Veja no próximo bloco, Porto Alegre encerra a vacinação contra a gripe A. Não há mais vacina em estoque. No estado já foram confirmadas 29 mortes pelo H1N1. E ainda a previsão do tempo.
Piquetes têm até amanhã, sexta-feira, para se inscrever no acampamento Farroupilha deste ano. As inscrições são exclusivas para aqueles que já participaram do evento em edições anteriores.